Imagine estar numa sala repleta de ouvintes, cada um pendurado em cada palavra que você profere. Agora, imagine isso até o amanhecer. Esse foi o poder e a paixão do apóstolo Paulo. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 11, encontramos Paulo em Troade, falando sem parar, fervorosamente, até o raiar do dia. Este evento não é apenas um marco. É uma demonstração impressionante de dedicação e fervor espiritual. A cena começa numa noite de domingo, com os fiéis reunidos para partir o pão, prática comum nas primeiras reuniões cristãs. Paulo, sabendo que partiria no dia seguinte, aproveita a oportunidade para transmitir o máximo possível de ensinamentos. A atmosfera é de intensa expectativa e reverência. Todos presentes sabem que aquele momento é especial, pois estão ouvindo um dos principais discípulos de Cristo. À medida que as horas passam, Paulo não mostra sinais de cansaço. Seu espírito está inflamado pela missão de transmitir a palavra de Deus. Cada palavra que sai de sua boca é carregada de significado e propósito. Os ouvintes, embora fisicamente cansados, são sustentados por um alimento espiritual que os mantém acordados, atentos, absorvendo cada elemento da sabedoria divina partilhada por Paulo. Dentro dessa longa noite de ensinamentos, ocorre um evento dramático. Um jovem chamado Eutico, vencido pelo sono, cai da janela do terceiro andar e é tomado por morto. Este momento poderia ter sido um ponto final trágico para a noite, mas ao invés disso, torna-se um testemunho do poder manifestado através de Paulo. Descendo até onde o jovem jazia, Paulo o abraça e, milagrosamente, Eutico é trazido de volta à vida, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente revitalizado. Este milagre adiciona uma nova camada à já fervorosa mensagem de Paulo. O retorno de Eutico à vida é um poderoso lembrete do tema central do Evangelho: a vida que vence a morte, o amor que supera todas as barreiras. Paulo, então, continua a falar até o amanhecer, um símbolo de que a luz do conhecimento de Deus nunca se apaga, que há sempre mais para aprender, mais para viver, mais para esperar na jornada da fé. Cada palavra de Paulo carrega o peso de uma vida transformada pelo encontro com o Cristo ressuscitado. Ele fala como quem tem autoridade, não porque deseja dominar, mas porque foi profundamente transformado pelo amor divino. Sua mensagem não é apenas de doutrina, mas de experiência viva, palpável, testemunhada em cada milagre e cada ensinamento que compartilha. Naquele longo discurso, Paulo não apenas instrui. Ele inspira, desafia e conforta. Ele fala de perseverança, de fé, de redenção. Ele não somente entrega teologia, ele respira a vida nas Escrituras, fazendo com que as palavras antigas dancem no coração de seus ouvintes, reacendendo paixões, fortalecendo vontades enfraquecidas pela adversidade. E assim a noite avança, com Paulo tecendo uma tapeçaria rica de sabedoria e revelação. Ele aborda temas que vão desde a natureza de Jesus até o destino da Igreja, desde a importância do Espírito Santo até a realidade da ressurreição. Cada tópico é uma janela que se abre para o divino. Cada história é uma lição sobre o poder transformador da fé. Enquanto o primeiro raio de sol corta a escuridão, algo profundo acontece no coração de cada ouvinte. Eles não são mais meros espectadores. São participantes ativos de uma história sagrada, escrita não em pergaminhos, mas em vidas humanas. A mensagem de Paulo, embalada pela emergente luz do amanhecer, serve como um convite para cada um deles carregar a tocha da verdade divina, iluminando caminhos, aquecendo corações. A aurora traz consigo um novo começo, e para aqueles que estavam naquela reunião em Troade, a palavra de Paulo torna-se uma chama que cada um carrega adiante. A fala ininterrupta de Paulo não é apenas um feito de resistência, é uma demonstração de um coração incendiado pelo amor divino. E essa paixão não se esgota com o nascer do sol. Ela se espalha, contagiando cada vida que toca. Na ressaca de tal noite, os presentes são deixados não apenas com ensinamentos, mas com um testemunho vivo do poder e da proximidade de Deus. O episódio com Eutico, em particular, sublinha a mensagem de Paulo sobre a intervenção divina na vida humana. Milagres ainda acontecem e estão ao alcance daqueles que creem. Este evento fortalece a fé de todos os que testemunharam o milagre. À medida que Paulo conclui seu ensino,
Cada coração naquela sala se enche de uma nova esperança, uma nova coragem para enfrentar as provações e triunfos que estão por vir. Após essa noite de profundo ensinamento e maravilhas, os ouvintes não são mais os mesmos. Eles são renovados, transformados pelo poder da palavra que Paulo compartilhou com tanto fervor. Cada pessoa ali presente sai com uma nova visão sobre o poder da fé e a realidade de um Deus que opera na vida diária, que se importa com cada detalhe, que revive o morto e sustenta o cansado. No coração de cada pessoa que ouviu Paulo, há agora uma história para contar, uma história de fé renovada e de um encontro com o divino que altera a trajetória de suas vidas. As palavras de Paulo, carregadas de sabedoria divina, ecoam em suas mentes e espíritos, incentivando-os a compartilhar o que aprenderam, a espalhar a boa nova que receberam. Essa longa noite em Troade torna-se um símbolo poderoso do compromisso do cristão com a fé. Paulo, servindo como um farol de perseverança, mostra que o verdadeiro ministério não conhece limites de tempo quando alimentado pelo Espírito de Deus. Ele exemplifica a dedicação inabalável ao chamado de Deus, um chamado que exige tudo de nós, mas que também oferece tudo para nós. Enquanto o sol nasce sobre Troade, refletindo sobre as águas do mar Egeu, seus primeiros raios parecem abençoar a jornada que cada ouvinte agora enfrentará. A noite de ensinamentos não termina com o amanhecer. Ela apenas começa uma nova fase. Cada pessoa ali sai não apenas como receptor, mas como portador da verdade que ilumina, aquece e transforma. Essa história nos ensina sobre a resistência humana e a presença constante de Deus, que nos sustenta nas longas noites da vida. Através do exemplo de Paulo, somos encorajados a falar, a agir e a viver com um propósito divino. Não importa o quão longa seja a jornada ou quão desafiador seja o caminho. Este é o verdadeiro poder da fé cristã, um poder que não se esgota, que se renova a cada amanhecer. Como membros da mesma fé que inspirou Paulo, somos chamados a olhar para essa história não apenas como um relato do passado, mas como uma inspiração para o nosso presente. Cada um de nós tem a oportunidade, talvez a responsabilidade, de ser um Paulo em nossa própria comunidade, de usar nossas vozes e nossas vidas para transmitir a mensagem que tem o poder de reviver o espírito e transformar o coração. Portanto, ao refletirmos sobre essa maratona de ensinamentos, somos lembrados de que nossa jornada de fé é também uma maratona. Não é medida por quão rapidamente corremos, mas pela paixão e persistência com que mantemos nosso curso. Paulo nos mostrou que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da fé nunca se apaga. Ela apenas se torna mais clara, mais necessária, mais vital. E assim, a história de Paulo em Troade nos desafia. Desafia-nos a ensinar com paixão, a viver com propósito, a amar com profundidade. Nos desafia a não temer a noite, pois é justamente quando o mundo está mais escuro que a luz da verdade brilha mais forte. É uma lição não apenas para os cristãos, mas para todos aqueles que buscam viver uma vida de significado e impacto. Em suma, deixemos que a história de Paulo nos inspire a sermos incansáveis na nossa busca pela verdade, fervorosos no nosso amor por Deus e infatigáveis na nossa compaixão pelos outros. Que a memória dessa noite em Troade sirva não apenas como uma recordação do que foi, mas como um farol para o que ainda pode ser alcançado em nossas próprias vidas. Que esta narrativa de fé, perseverança e milagres renove sua esperança e fortaleça seu espírito. Que você possa encontrar no exemplo de Paulo a coragem de enfrentar os desafios da vida com renovada determinação e esperança. Que cada um de nós possa levar adiante a chama da verdade que Paulo tão ardorosamente defendeu, iluminando os cantos escuros do mundo com o brilho do amor divino. Com isso, concluímos nossa reflexão sobre essa memorável noite. Uma noite que não foi apenas um evento histórico, mas uma manifestação do eterno amor e poder de Deus, capazes de transformar corações e redefinir destinos. Que o exemplo de Paulo em Troade inspire cada um de nós a viver cada dia com o mesmo fervor e compromisso inabalável, fazendo da nossa existência um contínuo ato de fé e testemunho do divino. Ao final desta jornada através da história de Paulo e seu inesquecível sermão até o amanhecer, fica claro que sua vida e suas palavras são um chamado eterno para todos nós. Um chamado para acolher com coragem o mandato de transmitir a boa nova, não apenas com nossas palavras, mas com cada ação e decisão que tomamos.
Que esta história seja um lembrete de que estamos todos conectados nesta grande tapeçaria da fé. Cada fio que entrelaçamos é parte de uma narrativa maior que abrange séculos e gerações. A paixão de Paulo não era apenas por ensinar, mas por viver cada momento como uma oportunidade para demonstrar a graça transformadora de Deus. Assim, deixe que a perseverança de Paulo até o amanhecer em Troade seja sua inspiração para enfrentar as noites longas e escuras. Que sua fé seja renovada e seu coração fortalecido, sabendo que cada momento de esforço e cada palavra compartilhada pode iluminar o caminho para alguém que está perdido na escuridão. E agora, ao encerrarmos nossa reflexão, levemos conosco a lembrança dessa longa noite de ensinamentos. Que ela nos motive a buscar mais profundamente a sabedoria nas Escrituras, a viver mais plenamente o amor de Cristo e a compartilhar mais corajosamente a esperança que temos. Que, como Paulo, possamos também ser faróis de luz e verdade, onde quer que nossa jornada nos leve. Lembre-se, o legado de Paulo não está apenas nas palavras que ele falou, mas na vida que ele viveu. Uma vida de entrega, serviço e amor incondicional. Que sua história nos inspire a viver de maneira semelhante, transformando cada desafio em oportunidade e cada noite em um novo amanhecer de possibilidades. Que cada um de nós possa responder ao chamado para ser um mensageiro da verdade, como Paulo foi, levando as boas novas a todos os cantos do mundo. Que possamos ser corajosos em nossa missão, firmes em nossa fé e incansáveis em nosso amor, seguindo os passos daqueles que nos precederam na jornada da fé. Ao refletir sobre a vida e o ministério de Paulo, somos lembrados da vitalidade da nossa própria vocação. Não somos apenas ouvintes da palavra, somos chamados a ser executores, a viver cada dia como um testemunho vivo do poder redentor de Cristo. Em cada palavra que Paulo proferiu até o amanhecer, ele plantou sementes que continuam a crescer e florescer. Que também possamos ser semeadores diligentes, plantando sementes de fé, esperança e amor que frutificarão por muitas gerações. Por fim, que a história de Paulo em Troade não seja apenas um eco do passado, mas um grito vibrante que ressoa no presente, chamando cada um de nós à ação, à vida, à transformação. Que possamos acolher esse chamado com o coração aberto e a mente preparada para seguir adiante, não importando as dificuldades que possamos enfrentar. Este é o verdadeiro poder de uma noite de ensinamentos. Não apenas informar, mas transformar. Não apenas passar conhecimento, mas acender paixões. Que a paixão de Paulo inspire a nossa, para que possamos viver não só na luz do amanhecer que ele saudou em Troade, mas na luz perene da verdade que ele proclamou. Portanto, enquanto concluímos esta nossa jornada pelas palavras fervorosas de Paulo, reflitamos sobre como podemos incorporar sua dedicação e amor em nossas próprias vidas. Que seu exemplo de falar durante toda a noite, enraizado na fé e no amor divino, inspire cada um de nós a viver com propósito e paixão. Que possamos ser mensageiros da esperança e da verdade, assim como Paulo foi, e que nossa jornada seja marcada pela mesma luz que guiou seus passos até o amanhecer. Que a história de Paulo sirva não apenas como uma lembrança do que foi possível uma vez, mas como uma chama que continua a arder, motivando todos nós a alcançar mais alto, a falar mais fundo e a amar mais completamente. Em nossas próprias troades, em nossas próprias longas noites, que possamos encontrar a força para continuar, a sabedoria para ensinar e o coração para amar, assim como ele fez. E ao final, que possamos olhar para trás, para as noites que passamos ensinando, compartilhando e vivendo a palavra de Deus, e ver que, como Paulo, fizemos algo eterno. Que não apenas falamos, mas vivemos a mensagem que fomos chamados a entregar. Que cada amanhecer encontre-nos um pouco mais sábios, um pouco mais corajosos, um pouco mais amorosos, porque tomamos a tocha que Paulo nos passou e a carregamos com honra. Assim, deixamos que as palavras de Paulo, sua vida, seu exemplo, permeiem nosso ser. Que sejamos transformados por sua paixão, que sejamos inspirados por sua dedicação, e que sejamos motivados por seu amor incondicional. E ao passarmos a mensagem adiante, que façamos isso não apenas com nossas palavras, mas com toda a nossa vida. Que a história de Paulo em Troade nos inspire a ensinar até o amanhecer, não apenas literalmente, mas em cada ato de amor, cada momento de verdade e cada gesto de fé.
Que a sua história nos lembre sempre de que a verdadeira luz nunca se apaga, e que cada novo dia é uma oportunidade para refletir essa luz em um mundo que tanto precisa dela. Concluindo, que o espírito de Paulo, sua incansável entrega à missão que recebeu de Cristo, inspire todos nós a buscar, com igual fervor, realizar a obra a que fomos chamados. Que a sua jornada até o amanhecer nos lembre de que cada momento é precioso e cada oportunidade de compartilhar a verdade é um presente divino. Que possamos então abraçar essa missão, com a paixão de Paulo e a bênção do amanhecer que testemunhou seu compromisso. E que, ao fazer isso, cada um de nós possa trazer um pouco mais de luz ao mundo, um pouco mais de esperança aos corações e um pouco mais de amor às almas que encontramos pelo caminho. E que, ao final de nossas próprias longas noites, possamos dizer, como Paulo, que não desperdiçamos um momento, que vivemos plenamente a vida que nos foi dada, e que fizemos tudo o que podíamos para transmitir a luz que nos foi confiada. Que a nossa jornada seja rica, plena e abençoada, e que cada amanhecer seja um testemunho do amor que vivemos e compartilhamos. Assim, ao refletirmos sobre o legado de Paulo, somos chamados a uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de amor. Que possamos responder a esse chamado com coragem e alegria, sabendo que, ao fazermos isso, não estamos sozinhos. Estamos seguindo os passos de gigantes da fé, que, como Paulo, nos mostraram o caminho a seguir. Portanto, ao seguirmos em frente, levemos conosco o exemplo de Paulo, sua dedicação à missão e seu amor pelo Evangelho. Que sejamos inspirados por sua história a viver cada dia com propósito e paixão, e que, ao fazer isso, possamos também deixar um legado de fé e amor que perdure por gerações. Que a memória de Paulo em Troade nos inspire a sermos mensageiros da verdade e do amor, hoje e sempre. Que suas palavras e ações continuem a iluminar nossas vidas com a verdade eterna do Evangelho, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma força e coragem que ele mostrou. A história de Paulo em Troade é mais do que um relato, é um chamado. Um chamado para cada um de nós para viver com um propósito maior, para pregar até o amanhecer, não apenas no sentido literal, mas vivendo cada dia ao máximo, refletindo a luz de Deus em cada ato e palavra. Que possamos aceitar esse chamado com alegria e viver a vida que Paulo viveu, uma vida de fé, esperança e amor incessantes. E que, ao fazermos isso, possamos impactar o mundo ao nosso redor de maneiras que reverberem através das gerações, assim como as palavras de Paulo continuam a nos inspirar hoje.